Senhor Jesus Cristo. Mas gostaria de ler com os irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, ou melhor, irmãos, segundo livro dos Reis, capítulo 4, é verdade, a partir do versículo 38, até o versículo 41 só, para a gente ganhar tempo, porque está frio, né? Eu falei lá em casa, hoje só vai o crente que estiver firme com Jesus mesmo, né? Se estiver meio balanceado, não vai não. E é uma realidade. Mas, vamos ler esse texto sagrado. Já encontraram ou não? O título da leitura diz assim: a morte que havia na panela é tirada. Versículo 38 diz: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. E assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles aquele caldo, aqui devia ser bebendo, né? Era caldo. Comendo eles aquele caldo, ou daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei-me, pois, o quê? Farinha. Acho que é um pernambucano, hein? E deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém. Irmãos, eu estive lendo uma vez mais esse texto sagrado, acompanhado de algumas referências, e cheguei a uma conclusão glória a Deus, que é muito bom cheguei à conclusão da importância de termos um homem de Deus por perto. Um homem de Deus perto de nós é muito importante. Eu falei homem de Deus. Quer dizer, um homem escolhido por Deus. Um homem chamado por Deus. Um homem
comissionado por Deus. É muito bom ter esse homem perto de nós. Fiquei pensando, né? E também imaginando como está difícil ter por perto um homem de Deus. Está difícil ou não? Porque homem tem muito. Na igreja tem muito. Mas aqui está se falando de homem de Deus. Homem que serve a Deus. Homem que tem compromisso com Deus. Não é qualquer um. Certo? Muito bem. E eu falei, eu vou meditar um pouco com os irmãos nesse assunto. Eliseu, o homem de Deus. Está escrito que ele era homem de Deus, não? Está escrito na Bíblia, não? Tá? Pois é. Alguém deu esse título para ele. Foi a Sunamita, não foi? Diz, esse que passa sempre por nós, depois de observar bastante, né? Concluiu que se tratava de um santo homem de Deus. Um homem diferente em tudo. No seu andar, no seu falar, no seu conviver. E ela reparou ele por alguns dias, até chegar à conclusão que se tratava de um santo homem de Deus. Interessante que ela relatou isso para o próprio marido, não foi? Para o próprio marido. E eu fiquei pensando, né? Será que hoje dá para... Será que hoje também dá para fazer isso? É meio complicado, né, irmão? Ou bem? Bem, aquele homem que passa por aqui todo dia é um santo homem de Deus. Né? E eu fiquei pensando exatamente nesse título, Homem de Deus. É o título mais importante na terra que um homem pode adquirir. É esse título de homem de Deus. E ainda mais vem um santo, né? Santo homem de Deus. Está meio difícil, viu? Meio difícil. Glória a Deus, glória a Deus. Então Eliseu chega lá em Gilgal, onde havia uma escola de profetas. E quando ele chega lá, ele encontra os filhos dos profetas, que os alunos, né? Os alunos sentados, cabisbaixos, desfigurado, amarelo, fraco, sem ânimo, porque eles estavam com fome. Estavam com fome. Mas chegou um homem de Deus. E quando chega um homem de Deus, chega mudança. Quando chega um homem de Deus, onde tem um homem de Deus, tem vitória, tem milagres, tem palavra firme, apesar que hoje a igreja, não vou generalizar, mas uma boa parte da igreja hoje não quer mais ouvir a palavra de Deus. Não. A maioria das igrejas hoje, não vou aqui
citar nenhuma, mas quase que no sentido geral, a coisa mudou. Veja bem, a gente começa a falar e o Espírito Santo começa a lembrar a gente alguma coisa. Está escrito lá em Romanos que a fé, ela vem pelo ouvir, não é? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é qualquer palavra. Porque se alguém chegar para mim e contar uma história de Trancoso aí, isso não vai edificar minha fé coisa nenhuma. Certo? Mas a palavra de Deus, aí ela edifica a minha fé. Mas o que nós estamos vendo hoje é que a palavra, ela não está sendo muito aceita. Tem aqueles que ainda pregam, porque também está escrito que ouçam ou que deixem de ouvir, mas pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Então, o obreiro que é inteligente e obediente, ele precisa pregar a palavra de Deus. Porque o que o pessoal quer hoje não é bem a palavra. O apóstolo Paulo disse que chegaria o tempo do comichão. Vocês sabem o que é isso? Uma agonia no ouvido. Alguns teriam comichão nos ouvidos e não queriam ouvir a palavra de Deus, mas amontoariam para si doutrinas de demônios e tantas outras coisas, besteira que a gente vê por aí. E exatamente isso. Olha, irmãos, eu tive uma notícia, é que eu sou assim, alguém diz que eu sou meio desencabado, mas não é. Não é, irmão, que é verdade, né? Eu tive uma notícia que alguém andou convidando alguém da igreja para ir andar pelas outras igrejas em volta, porque a igreja, eu vou falar, eu sou desencabado mesmo, então eu vou falar, porque a igreja do Imperial 1 está morrendo, porque é a mesma palavra, toda semana essa palavra, e parece que essa palavra está fazendo mal para alguém. Alguém não está gostando da palavra. Então, diz que tinha que sair por aí para se renovar, porque a igreja está morrendo. Eu fiquei chateado com isso, fiquei mesmo. Porém, a igreja que tem a palavra, essa igreja tem alicerce, essa igreja tem base, essa igreja não come qualquer coisa, viu? Parra brava, ela já conhece. Quando é parra brava, ela conhece. A igreja ensinada com a palavra, quando vem uma coisa diferente, ela já conhece. Conhece ou não conhece? Conhece. E foi o caso aqui. Os meninos estavam com fome, mas chegou um homem de Deus. Chegou um homem de Deus. E quando o homem de Deus chegou, ele viu a situação, que os meninos estavam quase para morrer mesmo, mas de fome, certo? Aí pegou um moço e disse assim, ó, vai no campo, pega lá uns bredos. Ah, não, bredo é pernambucano. Pega uns bredos aí, pega umas taioba, né? E traz para a gente fazer uma sopa para dar para os meninos, que os meninos estão morrendo de fome. Mas a fome era tanta que com aquela ordem, alguém saiu correndo para o mato para buscar o bredo.
mas a ansiedade era tanta para trazer e a sopa, para ver a sopa, que o que veio pela frente, o que viu pela frente já pegou. Isso aqui deve servir. E trouxe para o arraial. Chegou lá, como diz aqui o texto, né? Cortou tudo direitinho e, na panela. Não sei se tinha tempero, se tinha um pezinho de frango no meio da sopa, não sei disso, não. Acho que era só o mato mesmo. Aí cozinharam o negócio e distribuíram. Porque é assim, olha, o negócio já começou a andar para o outro lado. Olha, é assim, a pessoa sai atrás de uma comida, mas não é toda comida que faz bem. É? Não é toda comida que faz bem. Tem comida que faz é mal, chega a matar, certo? E quando a pessoa sai, quer trazer para os outros também. Quer trazer para os outros. Foi o que aconteceu. O moço chegou, trouxe lá o mato, cozinharam, fez a sopa, vamos comer. Agora, olha o que aconteceu. Glória a Deus. Diz que ele colheu uma parra brava, quer dizer, um mato venenoso. E colheu dela a sua capa, já encheu logo a capa. Diz, vão fazer logo muita sopa, que é para matar a fome dos meninos. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Quer dizer, eles só cozinharam o negócio para fazer a sopa, porque não conhecia aquele mato, o que era, certo? E o Senhor, ele diz que o meu povo se perde por não ouvir a palavra, viu? Vai pegando qualquer coisa, porque tem aquele crente, irmão, eu bato nessa tecla sempre, tem aquele crente que ele acha que o culto para ele não é a palavra. O culto para ele é o movimento, é o corre-corre, é o pula-pula, a gritaria. Se não tiver isso, não foi culto, ele sai chateado. Sai chateado, porque diz que não tem poder de Deus. Mas essa palavra, ela é poderosa. E não existe outro poder a não ser pela palavra. A palavra que tem o seu efeito. O movimento não. O movimento só cansa. Só que na palavra você descansa. E é feliz. Quando os meninos voarem em cima, a linguagem meio chula, né? Voaram em cima para comer, já meteram a concha lá dentro e começaram. Quiser nem saber o que era. Olha aí, o perigo é esse. Esse é o perigo. Olha aqui. Glória a Deus. Comendo ele aquele caldo, sentiram o gosto diferente. Clamaram e disseram. Chamaram quem? O homem de Deus. Precisa chamar o homem de Deus. Não vai atrás de conversa de qualquer um, precisa chamar o homem de Deus. Certo? Aí eles gritaram, homem de Deus! Tem uma versão que diz assim, tem veneno na panela. Essa aqui tem a morte na panela, homem de Deus. Ainda bem, irmãos, que tinha um homem de Deus por perto. Por isso que eu falei da importância de ter um homem de Deus por perto. E aqui a sorte deles foi que tinha um homem de Deus por perto. Quando eles gritaram,
porque não puderam comer. Porém, ele quem? O homem de Deus, disse: trazei, pois, farinha. Glória a Deus. E deitou na panela a farinha, né? Colocou lá no meio do caldo, né? Envenenado. Aleluia. Estão entendendo, não? Estão entendendo? Que quando o veneno, ele faz os seus efeitos, a farinha tira o efeito do veneno. E a farinha está aqui, ó. 66 cuia. É cuia que chama lá em Pernambuco? 66 cuia de farinha está aqui, ó. Para tirar o veneno. Mas para isso, já pensou se não tem um homem de Deus lá? Ia morrer todo mundo. Mas ainda bem que tinha lá um homem de Deus. Que o homem de Deus, irmãos, ele tem direção. O homem de Deus, ele tem orientação para dar. O homem de Deus, ele ensina o caminho a seguir. O homem de Deus, ele profetiza a vitória e ela acontece. E ela chega, viu? Glória a Deus. Os irmãos já viram isso? O homem de Deus chegar e eu conheci ali no Imperial 2, tinha lá uma irmã que se chamava Marta, e está lá para o lado de Sergipe, parece hoje, né? Lá para o lado de Sergipe. E aquela irmã, ela não tinha filhos. E fazia alguns anos já que ela tentava, mas não tinha filhos. Não tinha filhos. E um dia eu trouxe um homem de Deus aí. Eu trouxe um homem de Deus para entregar a palavra. Porque, irmão, fique certo de uma coisa, se é um camarada que eu trouxer aqui, ele fizer besteira, ele não vem mais não, tá? Não vem mais não. Porque eu só trago quem eu conheço. Eu trago quem eu conheço. Porque eu preciso conhecer. Não totalmente, porque quem conhece totalmente é Deus. Mas eu tenho que saber quem é a pessoa para entregar esse púlpito aqui para ele. Eu não posso entregar isso aqui para qualquer um. Mas a pessoa, por exemplo, a irmã tem 10 filhos. Aí chama uma pessoa lá para bater nos seus 10 filhos. Vai querer? Não, aqui não, certo? E se fizer besteira, não volta mais. E aquele moço, naquele culto, foi um culto muito maravilhoso. E aquele moço olhou para aquela neguinha lá. Não era uma neguinha ou não era? Não é, Zaqueu? Era ou não era? Hoje ela é doutora, viu? Hoje é doutora. Se formou lá. E está bem, graças a Deus. E aquele moço olhou para ela e falou assim: vai abraçar um filho. E parece que falou até que era um menino. E é um menino. Tu vai abraçar. Não demorou 2 meses. A irmã engravidou. Foi a palavra de um homem de Deus. Palavra. E se Deus é com ele, se ele estiver na direção de Deus, como homem de Deus, o que ele falar vai acontecer. Glória a Deus. Eu lembro que não faz muito tempo, eu falei para uma irmã aqui, ó, olha, eu não estou me colocando no lugar de homem de Deus, eu estou orando para ver se eu chego lá, ver se eu pego pelo menos a metade do título, viu? Mas eu falei para a irmã, falei assim, sabe?
Logo, logo tem neném por aí. E eu falei assim. E não é que a irmã já vai ganhar em agosto agora? Quer dizer que eu falei como homem de Deus. Falei que era uma menina, foi? Falei, não foi? E não é que vai nascer. E o nome da menina parece que vai ser Ana Flávia, parece, um negócio desse. Hein? Ana Lívia? Mais bonito, né? Entendeu? E a Bíblia diz que o homem de Deus, ele fala e acontece. Glória a Deus, mas ele tem que se colocar no lugar de homem de Deus. E tem que pagar o preço para isso. Tem que pagar o preço para isso, não é de graça não, viu? Certo? Mas, esse episódio aconteceu. Quando o homem de Deus deu a palavra, olha que negócio, irmão. Quem já viu farinha tirar veneno de nada? Mas quando o homem de Deus fala, pode acreditar que vai acontecer. Viu? Porque ele tem compromisso, intimidade com Deus. Precisa ter. Ele diz, bota farinha. Pronto, botaram farinha. Mexe, mexeu, agora pode comer. Aí comeram, e quando comeram, o gosto estava diferente. Já não tinha mais veneno na panela. Por causa da palavra do homem de Deus, por causa da presença de um homem de Deus naquele lugar. Glória a Deus. E agora, eles comeram, e ficaram sossegados, tranquilos, saciaram a fome. Glória a Deus. E certamente o nome de Deus ele foi glorificado. Glória ao nome de Jesus. Mas eu gostaria de ler mais um pouquinho com os irmãos. No mesmo capítulo 4, do mesmo livro, no versículo 1, ele diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou ao homem de Deus Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Ela disse: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então, aqui a gente faz uma pausazinha e pergunta: o homem de Deus precisa de alguns subsídios ou subsídios para trabalhar em cima de um problema? Precisa ou não? Sim. Claro que precisa. Ele precisa ter graça, precisa ter visão de Deus, precisa ter direção de Deus, sabedoria, inteligência, para poder trabalhar em cima de um problema, senão estraga tudo. Senão ele estraga tudo. Entendeu? Eu, por exemplo, olhe, longe de mim está me colocando no lugar de um homem de Deus. Eu estou lutando para ver se eu pego um pouquinho, certo? Estou orando ao Senhor e pedindo. Agora, veja bem, quando a gente não tem essas qualidades que é Deus quem dá, quando Ele nos chama e nos dá esse título, aí o trabalho não vai não, irmão. A gente acaba mesmo, acaba com tudo. Eu estive numa igreja e lá tinha um obreiro, ele era professor da escola, aliás, era superintendente da escola dominical, um homem muito sábio, tal. Mas quando eu cheguei, eu dei uma olhada para ele assim, falei: Oxe, parece que tem alguma coisa aí, parece que tem um negócio errado aí. Meu Deus, será que é pensamento meu? Porque o homem de Deus, ele tem que ter intimidade com Deus, viu? E não pode ficar enganado. Não, de jeito nenhum. Aí, a esposa daquele irmão, ela viajou para Pernambuco.
Quando faltavam uns 15 dias para ela voltar, um obreiro chegou para mim e falou assim, o irmão fulano quer que o senhor vá na casa dele. Ele quer conversar com o senhor. Eu falei, eu já sei o que é. O irmão falou, sabe? Como? Como sabe? Eu falei, eu já sei o que é. Ele falou, é o quê? Eu falei, ele está em pecado. Não, ele é superintendente da escola, dá aula, e toma ceia e tudo. Eu falei, o que é que tem? Mas tá. Como é que o senhor sabe? Eu falei, porque eu não vim aqui brincar. Eu vim dirigir a igreja de Jesus. Vim dirigir a igreja do Senhor. Aí eu fui na casa dele. Meu irmão, aquele homem quase 2 metros de altura, um morenão assim, baiano, sabe? Aí quando eu cheguei, falei, pastor, mandei chamar o senhor aqui, que eu estou com um problema. Falei, vou ouvir, né? Estou com um probleminha aí. E o senhor, aí ele usou esse termo aqui, o senhor como homem de Deus, falei, olha que maravilha. O senhor tem pregado umas palavras aí que tem uma bola de fogo na minha cabeça. Eu falei, eu trouxe o extintor. Aí mostrei a Bíblia para ele, olha aqui o extintor, para apagar esse fogo já, já. Aí deu uma risadinha, para descontrair ele, né? Falei, colhe a bênção. Falou, se fosse bênção. Falei, mas conta-se mesmo. Pastor, eu quero dizer para o senhor que eu tenho 3 mulheres. Falei, rapaz, e tu não sabia que não existe mais essa lei, não, de poligamia, não? Pastor, mas o diabo me atentou e tal. Eu tenho a minha e tem mais 2. Aleluia. Falei, de onde são essas mulheres? São crentes? Ele falou, são crentes. São crentes? São. Uma da igreja tal, outra da igreja tal. Falei, mora onde? Uma mora lá no Barco Imperial. Falei, misericórdia. Falei, mano, que negócio é esse e tal? Pastor, é uma rasteira que eu levei aí. Falei, logo de 3? Tá bom. O problema tinha que ser resolvido, não tinha? Agora, o que é que vai... Requer o que agora? Sabedoria. Sabedoria. Ele falou, o que é que eu faço agora? Você vai me jogar no inferno, né? Não, eu não. Nem Jesus joga ninguém no inferno, imagine eu. Não, senhor. Eu quero que você vá para o céu, rapaz. Mas como é que eu tenho que fazer? Falei, sua mulher vai chegar. Você vai sentar com ela e vai pôr tudo em cima da mesa. Ele falou, ela vai ajustar o pau da barraca. Eu falei, que a barraca caia por cima de você. Aí disse, Aí começou a falar mal da mulher dele. Aí eu já virei para ele e falei, a sua mulher é a melhor mulher do mundo, rapaz. Ela é uma santa mulher, agora você não vale nada. Dentro da casa do homem, não era para apanhar, não era? Mas eu fui como homem de Deus. Fazer o quê? Falei, você não vale nada. Ela vai chegar, você vai conversar com ela e não vai culpar ela por nada. Você vai elogiar ela. Porque ela é a melhor mulher do mundo é ela, rapaz. Aí comecei, quem lava a tua roupa? Ela. Então, quem limpa a casa? Ela. Quem cuida dos teus meninos? Ela. Oi. Trabalha fora? Trabalha. E tu quer o que mais? Tá vendo? Aí, irmãos, para encurtar a história, eu fui embora. Ela chegou de viagem. Aí lá vai eu, né? Sabendo de tudo já. Cheguei nela e falei, irmã, como é que é os trabalhos lá em Pernambuco? Ela falou, fogo puro, pastor. Falei, então a senhora veio cheia da graça, não foi? Olha, o Senhor me renovou, eu vim renovado. Eu falei, então a senhora está pronta para um vento se soprar? Ela falou, por que você está falando isso? Eu falei, não, estou só perguntando. O vento pode soprar? Aí começou já a chorar, né? Deu mais 2 semanas, ela ligou para mim. Pastor, o senhor sabia de tudo, né? Falei, fiquei sabendo, sim. E a senhora vai fazer o quê? Estou pensando. Acho que eu vou matá-lo.
fui matar, não. Aí eu tive que entrar uma vez mais. Conversando e mostrando o que poderia acontecer no futuro, né? Com as crianças, os adolescentes que tinham, tal, né? Comecei e tal. E eu falei para ela, minha irmã, aí eu perguntei, né? Deixei ela bem à vontade, falei, me diga uma coisa, minha irmã, a senhora gosta daquele negão? Ela falou, eu gosto, falei, então, perdoa e refaz esse casamento, minha irmã. Vou pensar. Ele contou tudo para ela, se acertou tudo, e de lá para cá eles enriqueceram. Aí eu falei para ele, mas por que o irmão... Teve um pastor aí que ficou 7 anos naquela congregação, era lá no Aristões isso aí. Ele ficou 7 anos aí, por que o senhor não falou com ele? Sabe o que ele falou para mim? Olha que o povo vê a gente, viu, irmão? O povo julga a gente. Ele falou, é que ele não era homem de Deus. Eu falei, mas rapaz, se eu falasse para ele, ele ia acabar com a minha família. Ele ia jogar na igreja todinha, ia acabar com tudo. Ele não tinha moral para ouvir meu problema. Eu falei, mas é homem de Deus? Não, não é não. Aproveitei, porque tem que ter isso, irmão. Homem de Deus tem direção, tem orientação. Homem de Deus não veio para matar, não. Homem de Deus veio para resgatar. Agora, resgatar do lado certo. Entendeu? Do lado certo. Não é botar o tapete por cima do negócio e como não aconteceu nada e está tudo certo. Não, senhor. Não, porque há um Deus no céu olhando para nós. Ou não tem? Há um Deus no céu olhando para nós, um Deus que sabe todas as coisas. Então, nós, como homem de Deus, que esse título não é para mim, meu Deus, certo? Como homem de Deus, a gente precisa fazer jus do título que o Senhor nos concedeu, viu? Mas onde chega um homem de Deus, muda a situação. Muda. Olha que Eliseu disse para a mulher, a situação era difícil demais, muito difícil. A coitada viúva. Agora os filhos, certamente de menor. Iam trabalhar, tinham que trabalhar. Quantos anos mesmo para pagar a dívida? Quantos anos? Ninguém sabe? 6 anos eles tinham que trabalhar. Porque não podia passar de 6 anos, pela lei. Então tinha que trabalhar 6 anos para pagar aquela dívida que o pai deixou. E quem ia cuidar da coitadinha? Né? Situação difícil, ela não tinha recursos para sanar aquela dívida, mas chegou por ali um homem de Deus. E ela participou do assunto ao homem de Deus. É bom procurar o homem de Deus. É melhor do que sair por aí falando besteira, falando para um e para outro a sua vida. A sua vida ninguém precisa saber, meu irmão. Viu? Não. Você fala com Deus, fala com o homem de Deus, que ele tem uma palavra, ele tem uma direção. Certo? Feliz de quem tem um homem de Deus ainda por perto para comunicar. Vamos ler mais um texto. Vamos ler no primeiro livro de Samuel, no capítulo 19. Aqui eu já segurei aqui o capítulo 4 de 2 Reis, porque os irmãos já sabem o que aconteceu, né? O homem de Deus deu a solução. Quando ela disse, eu tenho aqui uma botija de azeite. Falou, então, pede vaso emprestado, enche de azeite, vende o azeite e vai viver. Bom, resolveu o problema. 1 Samuel, capítulo 9, deixa eu ver se é. E o versículo, glória a Deus, parece que eu até anotei aqui. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 3 a 6. Quem pode ler para mim? Me ajudar para eu não falar tudo?
um dos moços, e levanta-te, e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não os acharam. Depois passaram a terra de Sarim, porém tampouco estava ali. Olha que sufoco tremendo. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles, então, à terra de Suf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se afijar causa de nós. Veja bem, o Saul, que foi procurar as jumentas de Quis, que era o pai dele, andou 3 dias subindo o monte, descendo o monte, e não achou a jumenta. A jumenta tudo escondida. Aí ele quis desistir. Porque é assim, quando a gente parece que vê que a gente não resolve o problema, não fala com o homem de Deus e quer fazer do nosso jeito. Aí não dá. Quando não dá, a tendência é desistir. É desistir. Ele disse, olha, vamos voltar para casa, porque meu pai já está meio doido lá atrás da gente, e a gente não aparece, nem a gente, nem a jumenta, nem nada. É melhor a gente voltar. A gente voltar. Qual foi o versículo que você leu? O versículo 5, paramos no 5. Parou no 5. Aí o versículo 6, glória a Deus, diz assim, olha. Porém, ele lhe disse, quer dizer, o moço que estava com ele, né? O moço que estava com ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia um homem de Deus. Aleluia. E disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é, porque o homem de Deus é honrado. O homem de Deus precisa ser honrado, viu? Não é qualquer um, não, é por isso que Deus guarda, certo? Um homem honrado é, aí diz, tudo quanto diz, sucede ou acontece infalivelmente, não falha. Ô irmão, vamos chegar nesse ponto aí, né? Vamos ver se a gente chega, o que a gente falar acontecer. Porque o homem de Deus também não fala o que é mal, não. Ele fala o que ele fala é para o bem. Às vezes, alguém se condói um pouquinho e acha que foi pesado. Não é, é para o bem. O homem de Deus fala para o bem, certo? Como é que termina o versículo? Vamos agora lá. Aonde? Aonde está o homem de Deus. Porventura, nos mostrará o caminho a seguir. Entendeu? Mateus, é quando alguém chega para você, conta a história e você tem uma saída. Você tem uma palavra. Você mostra qual é o caminho para sair daquele problema. Entendeu? Você não diz assim, chuta o pau da barraca. Já foi mesmo, mas já era. Não. O homem de Deus precisa saber mostrar o caminho da vitória, o caminho da solução do problema, sem causar danos. Viu? Isso é o trabalho do homem de Deus. Então, quando acontecer alguma coisa, procurem aquele que está no lugar de um homem de Deus, viu? Procure, converse. Não escureça os negócios, não esconda nada, viu? Não esconda nada, para que você possa ter vitória, viu? Glória a Deus. Não fique escondendo nada, porque não dá certo. Aí o próximo versículo diz, então Saul disse ao moço, eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque pão de nossos alforjes já acabou,
e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que faremos? Agora eu pergunto, porque esse negócio de levar presente para o profeta, isso era uma tradição. Era tradição. O homem de Deus precisa, eita Jesus, agora sim, hein? Receber presente para resolver problema? A pessoa pronta, está pendente diante de Deus, mas chega lá na Pierre Cardin, lá no Shopping Morumbi, compra um terno e traz para o pastor. Aqui, pastor, esse aqui é para o senhor, viu? E ó, quietinho, viu? Olha o terno. Pierre Cardin. Isso é marca italiana. Certo? É assim que o homem de Deus resolve? Não. Eu já falei aqui, vou falar de novo, para quem está aqui e para quem está nos ouvindo lá fora também. Eu estou tentando ser homem de Deus. Estou me esforçando para ser homem de Deus, para fazer jus do título, homem de Deus. Certo? Se o irmão, estou falando a minha maneira de resolver. O irmão pode trazer o terno mais caro que existe no mundo, eu visto. Apesar que eu nem sei se eu vou saber andar com ele, né? Mas eu visto. E trata o seu caso vestido com o terno que você me deu. Estou trabalhando para quem? Não é para Deus? Eu não sou homem de Deus? Eu estou trabalhando para Deus. E eu não posso me deixar vender, não. Lembra da mulher de Jeroboão? Lembra? Com o profeta Aías? Jeroboão disse, aqui tem mel, tem pão, tem presente, tem dinheiro, disfarça-te, passa aí um batonzinho diferente, uma tinta no cabelo, uma tinta na cara, calça aquele sapato de meio metro de altura, calça ele e vai ao homem de Deus e te disfarça. Escuta lá o que é que ele vai falar sobre o menino que está na cama doente. Vê lá o que é que ele vai falar. Porque, olha que ele disse, eu conheço o homem de Deus. Eu conheço ele. Ele falou que eu ia ser rei. E eu sou rei. Se cumpriu. Vai lá agora. Mas, pelo amor de Deus, não diz que é minha mulher não, viu? Não diz. E te disfarça para que ele não te conheça. Mas quando ela foi chegando com as sacoladas de presente e comida, sabe quem chegou primeiro? O Espírito Santo. E o Senhor disse para ele, está vindo aí te consultar a mulher de Jeroboão. E ela vem disfarçada, viu? Para você não conhecer. Quando ela foi chegando para entrar na porta, ele gritou lá de dentro, entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Mas eu trouxe para o senhor pão, eu trouxe mel, eu trouxe presente, eu trouxe dinheiro, então vem cá que eu quero te contar uma história. Da cama que o menino subiu não vai descer. Pronto. E tem mais uma, está encerrado o reino do teu marido. É assim que trata o homem de Deus. O homem de Deus, irmãos, ele tem que ser real. Ele não pode ser falso. Ele não está, por exemplo, eu não estou aqui, eu gosto muito de vocês. Olha, os irmãos nem sabem o prazer, a alegria que eu tenho de vir para cá para estar com vocês. É um prazer tão grande, irmão. Eu vou até entregar minha mulher agora. Vou até entregar ela. Quando eu fui saindo, eu puxei a temperatura, né? 11 graus.
Aí falou, por que não deixa o Hebe lá hoje? Falei, não, o compromisso é meu. O compromisso é meu. E eu gosto de estar lá com o povo. Eu vou, e eu estou aqui. Irmãos, eu tenho que cumprir com aquilo que o Senhor me entregou. Se o Senhor me chamou para ser homem de Deus, eu preciso ser homem de Deus. Certo? Custe o que custar, preciso ser. Então, há nesta cidade, foi o que foi dito, né? Um homem de Deus. O que fala, acontece. Glória a Deus. Mas, acabou? Tem um pouquinho, tá? Hein? Como é que diz o 8? E o moço tornou a responder a Saul. E disse, eis que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Isso aí. Ciclo de prata trata-se de quê? Vocês que são estudiosos. Trata de quê? Ciclo de prata? Din-din, é din-din. É moeda. Vai ver se não é. É ou não é, Mateus? Ciclo de prata. Certo? Agora veja bem. O que ele quis dizer é que eu tenho intimidade com o homem de Deus. Eu conheço ele. O que eu vou levar? Precisa levar alguma coisa para o homem de Deus? Precisa. Sabe o que é que precisa? Você orar pelo homem de Deus. Você não murmurar do homem de Deus. Você não fala mal do homem de Deus. Viu? É isso. É só isso. Viu? Vamos levar para ele. Isso aí não significa levar diretamente para ele. Vamos levar ele ao Senhor. Vamos apresentar ele ao Senhor e vamos a ele. E ele nos mostrará o caminho a seguir. Tem gente que pensa que tem que dar dinheiro. E às vezes quer até complicar a gente, sabia? Eu já passei por isso. Quer complicar a gente, querendo alguma coisa, quer complicar a gente dentro do ministério. Viu? Eu estive numa igreja, irmão, eu já dirigi 40 igrejas. Essa é a 42ª igreja. Eu cheguei num lugar, Mateus, e o tesoureiro gostava muito de mim. Eu tenho um amigo aqui que é tesoureiro. Mas é leal, viu, irmãos? Porque se não fosse, nem estava comigo mais. Certo? E o tesoureiro, ele se mostrou muito amigo meu. Quando um dia, ele pegou um pacotinho assim. Toma, esse aqui é seu. Falei, mãe, isso aí é o quê? É para o senhor. Falei, mas quem mandou dar? Não, eu estou dando. Falei, mas de quem que é? Não, é daqui. É daqui. Falei, daqui da onde? Falei, não, eu estou dando para o senhor, pegue logo. Falei, pegue logo o quê, rapaz? O que significa isso? Se o senhor está sempre com a gente aqui. A gente estava construindo, né? Ele falou, o senhor está todo dia aqui com a gente, na construção da igreja. O senhor não falta nem um dia, o senhor está sempre com a gente e nos ensinando. O senhor merece. Tome. Falei, quanto tem aí? Ele falou, tem 700. Falei, olha. Eu falei, meu amigo, você está querendo me pegar, não é? Não, que é isso, pastor? Falei, não, você está querendo me atrapalhar, rapaz. Põe lá esse dinheiro lá, no lugar dele. Homem de Deus age dessa forma. Viu? Não estou me engrandecendo aqui, eu estou contando o que aconteceu, certo? Homem de Deus. Sabe o que ele falou para mim? Oxe, mas o outro pastor pegava. E daí, o que eu tenho com isso? Quem vai acertar com Deus é ele, não sou eu não. Eu tenho uma conta para acertar com o Senhor.
Agora ele tem a dele, certo? Precisa ser leal, irmãos. Precisa ser leal, não pode ser falso. Não, porque se eu sou falso com Deus, imagine com vocês. Hein? Se eu sou falso com Deus, imagine com os irmãos. Então não vale nada. Já escolhemos logo. Não vale nada. Aí ele me falou que, como a igreja estava lá em construção, e aquele dirigente anterior, ele estava construindo uma casa também, aí ele pegava e comprava lá 100 sacos de cimento, 50 ele mandava para a casa dele. Agora me pergunta aqui, onde é que ele está? Eu estou aqui, dando glória a Jesus e aleluia, vestido, calçado, viu? Agora, e ele está onde? Está lá encostado lá, já faz bem 10 anos que está lá, sem honra de nada, nada, nada. Irmãos, precisa ser leal. Não, olha, não seja falso. Isso é um conselho para toda a igreja. Não trabalhe para o Senhor com falsidade, com leviandade, com quem quer que seja, viu? Com quem quer que seja, com o dirigente da igreja, com a regente do conjunto, com o líder do grupo. Não trabalhe transparente, irmão. Não gostou? Você é ser humano. E o dirigente também é ser humano. Não gostou, não? Chega, olha, meu irmão, é o seguinte, olha, para mim não dá, viu? Para mim não dá, eu estou indo para outro lugar, porque para mim não dá, não. Agora, esse é o caminho. Esse é o caminho. Aí o que o dirigente vai dizer? Como homem de Deus, Deus abençoe, vá na paz. Deus te ajude. Pronto. Não é dizer assim, não é isso não. Ainda tem que abençoar o camarada para ele sair em paz. Mas lá na frente, ele vai ver o resultado. É como trabalhar dividido com a igreja. Viu? É daqui, mas não é daqui. Ah, então está dividido. É daqui, mas não gosta daqui. Está dividido. É daqui, mas a igreja boa é a igreja de fulano de tal. Está dividido, não está? Vai prosperar? Não, não vai prosperar. Porque esse não é o trabalho do homem de Deus. Esse não é o trabalho do homem de Deus. Esse trabalho aí é falso. E Deus não conta, irmãos. Com esse tipo de crente, Deus não conta, não. Viu? Eu não gosto do sistema daqui. Agora lá não, lá a gente fica à vontade. Aí sabe o que eu digo? Sabe o que eu digo? Fique lá, seja feliz. Seja feliz lá. Você gosta de ficar à vontade? Fique à vontade, porque aqui, enquanto o Senhor me der graça, você vai comer isso aqui, ó. Cheguei numa igreja, lá vem um obreiro, um presbítero. E aí, pastor? Já começa por aí, né? E aí, pastor? Como se eu fosse malandrão, né? Como é que o senhor vai dirigir a igreja? É igual o outro? Falei, como assim? Não, é igual o outro? Falei, espere que você vai comer isso aqui, ó. Viu? Ele era pernambucano e já falou assim, volte. Você entendeu? Irmão, precisa ser transparente. Precisa fazer jus do título, homem de Deus. Viu? Quando não, o irmão se apresenta como homem de Deus, mas não está nem aí para a obra de Deus. Aceitou tudo, não é, aqui não tem esse não, viu? Aqui não tem essa pessoa não, graças a Deus, viu? Porque se tiver também, não tem problema. Eu sei trabalhar com, Jesus me ensinou a trabalhar com todo tipo de gente. Todo tipo de gente, entendeu? E lá em Segundas Crônicas, se eu não me engano, 1 Crônicas, capítulo 30, não vamos ler não, porque não dá tempo. Mas está escrito que o obreiro tem que saber trabalhar com todo tipo. Ouro, prata, pedra preciosa, ferro, latão, barro, tudo, tudo. Quando Salomão foi construir o templo,
Ele pediu para Irão, né? Mande-me um homem que saiba trabalhar com ouro, com prata. Você vai encontrar isso lá em Crônica, já leu? Entendeu? E o Senhor me ensinou a trabalhar com todos, todos. Quando eu vejo que o irmão não quer obedecer, não é a mim não, é a Deus, eu estou trabalhando para Deus. Não quer obedecer a Deus, não quer obedecer a palavra, não quer obedecer ao ministério, não concorda. Sabe o que eu faço com ele? Senta aí, meu querido. Deus abençoe, viu? Aí senta lá e fica. 1 ano, 2 anos. Aí começa os falatórios. Está judiando de fulano, mas não sabe o que fulano anda aprontando. Viu? Não é daqui não, graças a Deus. Mas eu já tive esse pessoal também, viu? Mas aí aprende, sabe como? Caladinho. Calado e os ouvidos abertos, ouvindo. Aí aprende. E chega no lugar, não que eu quero, mas no lugar que Deus quer. Viu? Então nós terminamos? Terminamos? Porque a hora já passou, né? Agora veja bem, se eu fosse falar do homem de Deus, fosse continuar falando do homem de Deus, eu ia falar um pouquinho mais da Sunamita também. Ela foi muito generosa com o homem de Deus, não foi? Deu um quarto para ele morar, cadeira para sentar. Uma hora eu vou trazer esse assunto para os irmãos, para dizer tudo aquilo, o que é que significa aquilo lá, certo? Ela deu a mesa. Não, primeiro falou, façamos para ele um quarto. Um quarto. Fala de quê? De abrigo, gente. De abrigo. Certo? No quarto a gente vai pôr uma. Fala de quê? Apoio, descanso, descanso, descanso. Aí vamos também preparar uma mesa. Fala de quê? Provisão. Provisão. Depois da mesa vem uma cadeira. Fala de quê? Apoio. Tudo isso aí é para o homem de Deus. Mas é para o homem de Deus. Se não for, fica enrolado por aí. Não tem honra, não tem oportunidade para nada, porque tem que fazer jus, certo? Aí ela foi bem generosa com ele. Aí quando ele encontrou com ela, chamou Geazi e falou, olha, ela foi tão generosa com a gente, e o que é que a gente pode fazer por ela? Aí Geazi já foi logo interesseiro, né? Disse, ó, ela não tem filho, você podia fazer um milagre aí. Ela não tem filho, não. O marido dela já é velhinho, ela é estéril e tal. Aí Jesus chamou e disse, olha, a tal tempo abraçarás um filho. Como era impossível, quem é que falou? O homem de Deus. Você vai abraçar um filho. Ela disse, não minta para mim não, deixa de mentira, você não sabe que não pode, eu não tenho condições. Eu já estou velhinha, meu marido também. Eu sou estéril, não tenho condição. Não tenho. A tal tempo os abraçarás um filho. Aí, no tempo certo, ela concebeu, deu à luz a um filho. E está dentro da palavra do homem de Deus, não está? Se ele falou agora, ele vai se responsabilizar. Certo? Aí o menino morreu. Essa parte eu acho tão interessante. Que é capaz de eu ler, quer ver? Eu posso ler? Vamos lá, 2 Reis, capítulo 4. Versículo 8. A seguir? Depois do 8. Depois do 8. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este passa sempre por nós e é um santo homem de Deus. Certo. Aí e sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e deitou ali. Então disse ao moço Geazi, chama esta sunamita. Não, deixa eu adiantar aqui.
Aí ele falou que ele ia abraçar um filho, não foi? Foi. Aí ela disse, não minta para mim, não minta para a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado que quem falou? O homem de Deus, Eliseu. Crescendo o menino sentiu uma dor de cabeça lá, eu estou adiantando aqui, né? E o menino morreu. Aí lá vem ela procurar quem? O homem de Deus. Ela procurou o homem de Deus. Aí o homem de Deus chamou o seu moço e disse, vai lá, pega o meu bordão e vai lá. É assim que está escrito? Resolve o problema. Mas o problema era para qualquer um ou era para o homem de Deus resolver? Irmão, se Deus colocou para resolver, quem vai resolver é o homem de Deus. Não adianta ficar chamando ninguém que não vai resolver. Não adianta contar o seu problema para uma pessoa lá fora, de outra igreja. Entendeu? Não adianta. Porque Deus já colocou a pessoa certa para resolver. Aí, quando Eliseu voltou, quando Geazi voltou, disse, ó, menino, não acorda de jeito nenhum. Está morto e não acorda, de jeito nenhum. Eu falei, tá bom. Mas aí ela disse, não, agora não. Você vai comigo, eu vou junto, vamos lá. Chegou na casa dela, entrou, fechou a porta, aí vem as coisas mais importantes, aí vem a responsabilidade do homem de Deus. Olha aqui, ó. Versículo? E subiu e deitou-se sobre o menino. Vai prestando atenção aí. E pondo a sua boca sobre a boca dele. Olhe a boca do homem de Deus. Olha a boca do homem de Deus. A boca do homem de Deus não é para estar falando palavrão. A boca de Deus, a boca do homem de Deus não é para rogar praga para ninguém. A boca do homem de Deus não é para desejar mal para ninguém. A boca do homem de Deus tem que ser santa, porque através do que vai sair da boca dele vai ter milagre. Viu? Olha a responsabilidade de ser homem de Deus. Quem se candidata? Poxa, ninguém se candidatou para ser homem de Deus? Aleluia. E o resto, como é que é? Olha, e os seus olhos sobre os olhos do menino. Os olhos do homem de Deus. Eita, Jesus. Não é melhor deixar para uma reunião de obreiro? E os seus olhos sobre os olhos do menino, os olhos do homem de Deus. Cuidado, homem de Deus, com os olhos. Tem que ter cuidado com os olhos. E o que mais? E as suas mãos. As suas mãos. Sobre as mãos do menino. Ele estava precisando de quê? O que é que ele estava precisando? De um milagre. Milagre. Agora vai, e conforme a mão, vai acontecer. As mãos sobre as mãos do menino. E o que mais? E a carne do menino aqueceu. Quando ele fez esses procedimentos aí, a carne do menino que estava gelada aqueceu. É sinal de vida. Esquentou. Sinal de vida. Mas não resolveu o problema ainda. Não resolveu ainda. Continua lendo aí. Depois voltou e passeou naquela casa. Andou para lá, andou para cá. A casa do menino estava quente, mas o menino não tinha levantado ainda não. Precisa mais um pouquinho. Foi cantado ainda agora. Ore mais, jejue mais, vigie mais. Certo? É isso aí, viu? Aleluia. Vamos lá. E tornou a subir e se estendeu sobre ele. Olha, de novo.
E o menino abriu os olhos. Problema resolvido. Através de quem? Do homem de Deus. Através do homem de Deus. Olha a responsabilidade de ser homem de Deus. Eu tenho que saber como é que eu venho para cá. Eu tenho que saber como é que eu entro ali, ó. E acesso aqui, ó. Eu tenho que saber. Porque o Deus que fulmina ainda está agindo. Viu? O Deus que dá vida e o Deus que tira a vida ainda está agindo. Então eu tenho que ter cuidado. Quantas pessoas, irmãos, que fizeram tanta coisa em cima de um altar, e pai, mentira até umas horas, e era tudo engano, e hoje estão por aí encostados. Por aí encostados. Eu conheço. O senhor conhece? Conheço. Eu conheço pastores do alto escalão, que já foram, viu? Meu Deus, aquele homem era mesmo que está vendo um anjo do céu, era mesmo, virgem, meu Deus do céu, Jesus purinho e tal. Quando vai ver, olha, o homem está roubando. Mas maravilha querendo fazer em cima do púlpito. Ainda querendo ensinar o povo. Ensinar o quê? Ensinar o quê? Tem que ter cuidado, irmão, com o que fala, com o que ensina. Porque se você não viver o que você ensina, você é falso. E se é falso, você nem é verdadeiro, nem é quente nem frio. Aí o Senhor diz assim, vomitar-te-ei. Pronto, entendeu? Está lá, sentado, já faz mais de 5 anos, sentado lá, pedindo a um e a outro para dar uma palavrinha nas igrejas, para ganhar uma ofertinha. Mas não era tão grande, mas brincou. Isso aqui não é para brincar não, irmão. Isso aqui não é para brincar, isso aqui é coisa muito séria, irmão. Vocês estão pensando que eu falo uma palavra dessa e eu não sinto, não é? Eu sinto me tremer todo com uma palavra dessa. A responsabilidade é muito grande, irmão. É muito grande, muito grande. Glória a Deus. Terminou? O menino já viveu? Já foi? Respirou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Estou vivo. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita que eu quero dar agora o desfecho final da vitória. Eu quero que ela entenda que eu ainda sou homem de Deus e Deus é na minha vida. Olhe, aí, e chamou-a e veio a ele, e disse ele, toma teu filho, vivo. Glória a Deus, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de nós, porque quando fala homem de Deus, é no sentido genérico, viu, irmãos? Para Deus não tem negócio de homem e mulher não, tá? É no sentido genérico, homem de Deus. Dá para a senhora dizer, eu sou homem de Deus? Aleluia. Deus abençoe. Nós já contribuímos, irmão? Ainda não? Então quem é que vem cantar um hino aqui? Na carreira. Ah, era Zaqueu. Zaqueu, rapaz, esqueci. O cantor Zaqueu vai cantar e nós vamos contribuir, irmãos. Vamos contribuir com alegria, que hoje está